Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos do Canadá, uma das 3 nações anfitriãs do Mundial 2026, ao lado dos Estados Unidos e do México. Para os canadianos, este é um momento histórico. Vão receber, em casa, a maior festa do futebol mundial. E há uma ironia bonita nesta história. O Canadá, que durante décadas foi um país onde o futebol vivia à sombra do hóquei no gelo, é hoje uma seleção em plena explosão, com talento jovem a brilhar nos maiores clubes da Europa. Esta será apenas a sua 3ª presença de sempre numa fase final. Vamos conhecer a jornada dos Les Rouges, os vermelhos, da estreia mais dura possível, em 1986, ao renascimento que culmina agora a organizar o Mundial. O Canadá compete na CONCACAF, a Confederação da América do Norte, Central e Caraíbas, onde durante muito tempo viveu na sombra dos gigantes México e Estados Unidos. De vermelho vivo, são conhecidos como Les Rouges. No Mundial 2026 estão no Grupo B, ao lado da Bósnia e Herzegovina, do Catar e da Suíça. Como país anfitrião, o Canadá garantiu a vaga de forma automática, sem precisar de disputar a qualificação. Isto dá-lhe tempo de preparação, mas também o desafio de chegar a junho com ritmo competitivo, sem o desgaste das eliminatórias. O futebol canadiano vive o melhor momento da sua história, com uma geração que já não tem medo de ninguém e que sonha, em casa, fazer aquilo que nunca conseguiu, vencer um jogo num campeonato do mundo. A história mundialista do Canadá é curta e cheia de contrastes. A estreia foi em 1986, no México. Depois, seguiu-se um deserto enorme, 36 anos sem voltar ao Mundial. Só em 2022, no Catar, os Les Rouges regressaram, pondo fim a uma das mais longas ausências entre as grandes nações emergentes. E agora, em 2026, chega a 3ª presença, a mais especial de todas, porque é em casa. 3 participações em 4 décadas resumem bem a montanha-russa do futebol canadiano, longos períodos de travessia no deserto, intercalados com momentos de orgulho. A diferença é que, desta vez, há uma base sólida e uma geração talentosa que promete transformar o Canadá numa presença regular nos mundiais que aí vêm. A estreia em 1986 foi um batismo de fogo. O Canadá caiu num grupo duríssimo, com a França, então uma potência, a Hungria e a União Soviética. O resultado foi implacável: 3 jogos, 3 derrotas e, o mais doloroso, nem um único golo marcado em todo o torneio. Os canadianos saíram de mãos a abanar, mas com a experiência de quem provou, pela primeira vez, o nível mais alto do futebol mundial. Foi uma lição de humildade. Durante décadas, aquele 0 na coluna dos golos pesou como um fantasma sobre o futebol canadiano. Mas serviu também de motivação para as gerações seguintes, que cresceram com a promessa de que, um dia, o Canadá voltaria, e voltaria para deixar a sua marca. O regresso, em 2022, foi emocionante. Depois de 36 anos de espera, o Canadá voltou ao Mundial e fê-lo com um golo que ficará para sempre na memória. Frente à Croácia, a estrela Alfonso Davi subiu mais alto que todos e cabeceou para o fundo da baliza. Era o primeiro golo de sempre do Canadá num campeonato do mundo. Um país inteiro celebrou aquele momento que apagava, finalmente, o vazio de 1986. Infelizmente, a alegria não durou. O Canadá acabou por perder os 3 jogos, frente à Bélgica, à Croácia e a Marrocos, saindo na fase de grupos. Mas o sentimento foi outro. Já não eram os ingênuos de 1986. Eram uma equipa competitiva que faltou pouco para somar pontos. Em campeonatos do mundo, o Canadá nunca passou da fase de grupos e, naturalmente, nunca venceu. 0 títulos mundiais. Mas a vitrine não está vazia a nível continental. O Canadá conquistou a Gold Cup, o principal troféu da CONCACAF, em 1985 e em 2000. Esse título de 2000 foi uma surpresa enorme, num torneio em que poucos apostavam nos vermelhos. Para além disso, o Canadá tem uma das seleções femininas mais fortes do mundo, campeã olímpica, o que mostra a força crescente do futebol no país. No masculino, o grande objetivo continua por cumprir: somar a primeira vitória de sempre no Mundial. E que melhor palco para o fazer do que em casa, em 2026, diante do seu próprio público. O grande motor desta nova era é o talento.
Alphonso Davies é a joia da coroa, lateral ou extremo de velocidade estonteante, é titular do Bayern de Munique, um dos maiores clubes do mundo, com quem venceu a Liga dos Campeões. A sua história, de filho de refugiados nascido num campo no Ghana, estrela mundial, é das mais inspiradoras do futebol. A seu lado, Jonathan David, um avançado letal e eficaz que brilha no futebol europeu, garante os golos. Saïd Larin, Steven Eustáquio, bem conhecido do futebol português, e tantos outros completam um plantel jovem, rápido e ambicioso. É, sem dúvida, a melhor geração da história do Canadá e chega ao Mundial de casa no auge da maturidade. O que aconteceu ao Canadá nos últimos anos é notável. Um país historicamente dominado pelo hóquei no gelo e por outros desportos viu o futebol explodir em popularidade e qualidade. O crescimento da Liga Norte-Americana, a MLS, com clubes canadianos competitivos, e o investimento na formação criaram uma vaga de talento sem precedentes. Pela primeira vez, o Canadá exporta jogadores para os maiores clubes europeus de forma regular. Esta transformação não é um acaso, é o resultado de um projeto. E o Mundial em casa, em 2026, é encarado como a montra perfeita para consolidar essa revolução e inspirar ainda mais crianças canadianas a agarrar uma bola de futebol. O gigante adormecido finalmente acordou. Algumas curiosidades. A mais marcante já a referimos. Em 1986, o Canadá tornou-se uma das poucas seleções a passar por um Mundial inteiro sem marcar um único golo, um registro que demorou 36 anos a ser pagado. Outra, Alphonso Davies é frequentemente apontado como um dos jogadores mais rápidos do planeta, com velocidades registadas que rivalizam com as de sprinters profissionais, o que lhe valeu a alcunha de Roadrunner. E há ainda o facto de o Canadá ser apenas o segundo país a co-organizar o Mundial com mais duas nações, partilhando a organização com os Estados Unidos e o México, num torneio que será o primeiro de sempre com 48 seleções. Em casa, tudo é maior. Jogar em casa tem um sabor especial, e o Canadá terá 2 palcos para receber o mundo. Em Toronto, o BMO Field, casa habitual da seleção, com um ambiente caloroso e exigente. E em Vancouver, o BC Place, um estádio moderno e imponente, com cobertura retrátil, junto ao Oceano Pacífico. Estes 2 estádios vão vibrar com o apoio dos adeptos canadianos, sonham ver os Les Rouges fazer história diante dos seus olhos. O fator casa pode ser decisivo, o calor do público, a familiaridade com os relevados e a ausência de longas viagens são vantagens que o Canadá vai querer aproveitar ao máximo. Será a primeira vez que o público canadiano vê a sua seleção masculina no Mundial em solo nacional. A festa promete ser enorme. Como anfitrião, o Canadá não disputou a qualificação, garantindo a vaga automaticamente. Isto é uma faca de 2 gumes. Por um lado, deu à equipa tempo precioso para trabalhar, testar soluções e amadurecer sem a pressão de eliminatórias. Por outro, tirou-lhe o ritmo competitivo de jogos a doer, algo que só se ganha quando há tudo em jogo. Cabe ao selecionador encontrar o equilíbrio, usar jogos de preparação de alto nível para manter a equipa afiada e chegar a junho de 2026 no seu melhor. Com uma geração tão talentosa e o apoio do seu povo, o Canadá tem tudo para, finalmente, conquistar a tão desejada primeira vitória num campeonato do mundo e quem sabe ir muito mais longe. Então, o que espera o Canadá em 2026? No grupo B, mede forças com a Bósnia e Herzegovina, com o Catar e com a Suíça. É um grupo equilibrado, em que a Suíça parte como a mais experiente, mas em que o Canadá, a jogar em casa e com a sua geração dourada, tem reais hipóteses de seguir em frente. O objetivo imediato é simbólico e histórico, conquistar a primeira vitória de sempre no Mundial, depois, passar pela primeira vez a fase de grupos. Para um país que em 1986 não marcou um único golo, chegar a 2026 como anfitrião e candidato a surpreender é uma viagem extraordinária. Até onde achas que os Les Rouges vão chegar? Comenta aqui em baixo. E subscreva a Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!